Então, coisas estavam sendo quebradas ali naquele momento, as ilusões estavam caindo por terra e eu comecei a ver que a minha vida não era a maravilha que eu imaginava ser. Eu começava a questionar muito, sabe? Só cuidando de marido, só cuidando de casa, é só isso mesmo? Será que a gente veio pra essa terra só pra fazer isso? E tinham feito um download aqui e eu não me reconhecia mais em mim. Pode ser influência do outro lado, porque o seu coração, a sua alma sente e ela vai tentar te avisar. Oi pessoal, vamos lá para a terceira parte, falando um pouquinho do despertar espiritual, como que foi o processo para mim. Para quem tá chegando de paraquedas nesse vídeo, tem uma playlist já com a parte 1 e a parte 2, explicando como que foi esse processo. Eu quis deixar as informações bem explicadas, assim, porque até tem muito vídeo na internet falando, né, de despertar espiritual, mas eu não vejo tantos relatos explicando como que foi esse processo, com exemplos mesmo de coisas que aconteceram. Então eu tô deixando nesses vídeos tudo que aconteceu comigo, situações sobrenaturais, situações que mudaram na minha vida, no meu comportamento, na minha estrutura mesmo física, também no meu sentimento, como que eu comecei a trabalhar as coisas para que de alguma forma mudasse e eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje, que ainda está em processo, não terminou. Eu acho que despertar espiritual a gente meio que passa o resto da vida, a gente mudando, enfim, trabalhando para cada vez mais, para sermos pessoas cada vez melhores, né? A partir do momento que eu me abri para esse universo, a espiritualidade entrou com tudo na minha vida. Com o tempo eu aprendi a entender as mensagens que eles passavam. Eu aprendi como separar o que pode ser meu, o que não é meu, o que é a espiritualidade tentando me mandar recados, o que não era. Eu meio que fui aprendendo essas linguagens e de alguma forma acredito que esse vídeo vai ajudar para quem está perdido, para quem está no meio do turbilhão aí de emoções, de coisas estranhas acontecendo e ainda não sabe muito bem o que faz, né? Então vamos continuar. Para quem chegou de paraquedas, como eu disse, tem os outros vídeos na playlist, eu vou deixar no final. Daqui pra frente eu vou continuar da onde eu parei no último vídeo, tá bom? Então, como eu tinha falado pra vocês, eu passei por algumas transformações físicas, né? Assim, eu comecei a ouvir sons diferentes, o mundo mudou, aconteceu um monte de coisa estranha, eu passei a ver tudo à minha volta de forma diferente. Tudo isso foi explicado no outro vídeo. Daqui pra frente, continuaram as sincronicidades e aí eu comecei a entender que eu estava acordando na Matrix. Como já tinha sido falado antes, existe mesmo uma Matrix, existe sim a pílula vermelha e a pílula azul. Quando a gente decide não querer mais viver numa ilusão, onde dogmas te prende, crenças, onde você fica preso dentro de uma gaiolinha, onde você não pode fazer... Sabe, é bem igual o filme mesmo, para quem já assistiu o filme vai entender. Onde você tem que seguir sempre uma regrinha, tudo de uma forma só. Quando você entende que aquilo lá é uma ilusão, que você não precisa viver daquela forma, você tá saindo da Matrix. E foi meio que isso que foi acontecendo comigo, sabe? Paradigmas estavam sendo... É paradigmas mesmo que fala, gente? Acho que é. Então, coisas estavam sendo quebradas ali naquele momento, as ilusões estavam caindo por terra e eu comecei a ver que a minha vida não era a maravilha que eu imaginava ser. Então, além dessas questões físicas que foram acontecendo, ainda veio esse boom, sabe? Tipo, putz, o que é isso que eu tô vivendo? Não tô me reconhecendo mais. Com esse boom de coisas, eu posso dizer, informar que, tipo, eu estava passando pelo despertar espiritual emocional, né? Porque já estava saindo das questões físicas e já estava começando a vir um monte de informação na minha cabeça. Eu começava a questionar muito, sabe? Eu ficava assim, gente, é isso mesmo que eu quero? Tipo, é esse o futuro que eu quero? Eu quero só mesmo ficar num casamento, esperar algum momento vir um filho ou não? Vou continuar fazendo as mesmas coisas de sempre, trabalhando fora, não vendo tanto crescimento assim, sabe? Só cuidando de marido, só cuidando de casa. É só isso mesmo? Será que a gente veio para essa terra só para fazer isso? Sabe? Era esses os questionamentos que começaram a chegar na minha cabeça. Eu não me via
naquela situação. Eu comecei a me estranhar, sei lá, parecia que tinham feito um download aqui e eu não me reconhecia mais em mim, né? Aí eu comecei a questionar os comportamentos também que eu via, que eram comportamentos que na maioria das vezes eu meio que abaixava a cabeça para evitar atritos, ou deixava, né? Falava, ah, deve ser assim mesmo, deixa, tal. Eu comecei a não aceitar mais, falava, não, eu não quero, sabe? Eu não quero ter que viver assim, eu não quero ter que viver essa vida, eu não tenho que abaixar a cabeça para ninguém. E de alguma forma eu já não estava mais aceitando. De alguma forma, a espiritualidade estava mostrando para mim que eu tinha que reaver o meu amor próprio. Se for resumir, é mais ou menos isso, porque eu tinha perdido o meu amor próprio no meio desses anos todos, sabe? Eu me sentia muito deslocada no local onde eu estava. Eu já não reconhecia mais aquela casa. Antes, sabe, eu olhava pra casa e pensava, era um apego muito grande, sabe, gente, pela minha casa. Falava assim, não, eu quero, é minha casa, é meu lugar, eu não vou sair daqui, tipo assim, sabe? Como eu comecei a passar por esses questionamentos, eu comecei meio que desapegar, sabe? Aí eu já nem me via mais, assim, questões materiais já não tava muito me prendendo a nada, sabe? Eu já ficava assim, gente, mas é minha casa, mas é minha mesmo? Que isso alimenta a minha alma, sabe? É só um bem físico, sabe? Eu ficava muito nesses questionamentos. Aí nessa época, a espiritualidade falou comigo mais uma vez. Gente, preste atenção naqueles pensamentos que vêm do nada, que você não consegue explicar de onde que vem. Porque se esses pensamentos te fazem bem, pode ser uma mensagem. Se esses pensamentos te deixam mal, pode ser uma mensagem do outro lado, entendeu? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Teve um dia que eu estava voltando para casa e aí eu andando na rua, tal, olhando os carros ali distraída, tal. Aí veio um pensamento assim, peraí, deixa eu contar o começo da história, senão vocês não vão entender. Eu sempre fui, antigamente eu era uma pessoa muito bloqueada, gente. Eu não achava que eu tinha condição de conseguir as coisas pra mim. Eu achava que eu botava muito empecilho, colocava muita desculpa pra fazer. Então, assim, me imaginar tirando carteira era assim o fim do mundo. Nunca que eu vou tirar carteira de motorista. Não, carteira, isso não é pra mim, sabe? Falava desse jeito. Eu não vou dar conta de dirigir. Ai, que eu sou isso, eu sou aquilo. Era esse monte de eu que só bota a gente pra baixo. Sabe essas coisas que às vezes as pessoas têm mania de falar assim, ah, eu sou burra, eu não sei, eu não consigo. Então, essas coisas que só travam a gente, né? Nessa época eu tinha muito forte a ferida, me fugiu o nome da ferida agora, mas é a ferida que é relacionada com apego. Eu vou colocar aqui em cima o nome, eu esqueci. Mas eu tinha muito forte essa ferida, então eu era muito apegada, sabe? E acabava até sentindo isso no meu corpo de alguma forma, né? Eu acabava desenvolvendo algumas alergias. Se aquela alergia ela tem mais a ver com a ferida, se eu não me engano, da injustiça. Essas feridas são feridas bem comuns, elas se desenvolvem na gente normalmente na infância. São no total 5 feridas. E eu tinha, né, bem latente essa, que era relacionada ao apego, e também a ferida da injustiça. Eu tenho essa ferida da injustiça, eu ainda tenho que trabalhar ela mais ainda. Não que a outra esteja... Eu acredito que a outra tá bem curada, sim. Mas pode ser que alguma coisa ainda desencadeie dela, né? A gente tem que ver as nossas feridas, a gente tem que acolher elas e tem que saber que elas existem, mas que elas não tomam conta da nossa vida. Que a gente pode sobreviver sem essa ferida. E essas feridas, elas se desenvolvem todas lá na época da infância. Vou ir falando mais sobre isso mais pra frente. Aí, como eu tinha muito essa questão do apego, eu não me via sozinha de jeito nenhum, gente. Eu não me via sozinha, eu não me via conseguindo fazer as coisas sozinhas. Então, assim, eu não me via dirigindo, porque como que eu vou dirigir um carro sozinha, entendeu? E tinha várias outras frases que eu falava. Eu não queria nunca na vida ficar sozinha numa casa, eu não me via morando sozinha. Olha só, tudo ferida dessa época.
Aí, como a espiritualidade queria, né, que fosse trabalhado essas coisas, na verdade eles querem que todos nós trabalhem, né, é lavar roupa suja mesmo, né, esses probleminhas. Eles começaram a colocar, assim, do nada veio a mensagem: você vai tirar sua carteira. Aí veio, brotou na minha cabeça, do nada: você vai tirar sua carteira. Aí eu fiquei assim, como assim, né? Fiquei sem entender. Aí eu lembro que na hora que eu ouvi essa frase, eu vi um carro, um mob, passando na frente da minha rua, na minha frente. Aí, junto com a frase veio: você vai tirar sua carteira e você vai ter exatamente esse carro, um mob. Aí, enfim, veio essa mensagem, né? E segui vivendo a minha vida. Aí eu comecei a notar sincronicidades com esse carro. Do mesmo jeito que a mensagem chegou, e assim, essa mensagem chegou e na hora ela me deu uma sensação boa. Por isso que eu falo, sensações boas. Vem com uma mensagem boa, vem com sensação boa. Assim, grande chance de ser a espiritualidade do bem. Agora, se vem uma mensagem boa e você tem uma sensação ruim, pode ser o irmãozinho lá do outro lado tentando te influenciar também. Eles são astutos o suficiente para fazer isso. Mandar uma mensagem boa, mas aí o seu coração, a sua alma sente que não é bom. Por isso que essa é uma das formas que eu costumo dizer para as pessoas, para poder conseguir identificar o que é ou não bom, o que é ou não da espiritualidade de luz. Veio uma mensagem para você boa e você sentiu bem aqui dentro, você teve uma sensação boa, seus guias, seus mentores, Deus, os anjos, enfim, alguém do lado bom está falando com você. Agora, se chegou uma mensagem boa e você sentiu uma coisa esquisita, aí pode ser influência do outro lado, porque o seu coração, a sua alma sente e ela vai tentar te avisar. E foi assim que aconteceu comigo. Essa foi uma das formas para poder começar a entender as mensagens da espiritualidade. E aí eu comecei a notar que sempre que tinha algum pensamento que eu queria confirmar, aparecia esse carro. Aí, como batia o pensamento com a sincronicidade do carro, que não tem como a espiritualidade ruim fazer essa sincronicidade, sabe? Eles não têm acesso ao futuro, é o universo que tem esse acesso. Aí eu comecei a entender, poxa, é a espiritualidade do bem que está confirmando, é o universo confirmando para mim que aquilo que eu pensei ou aquela mensagem que veio realmente tá certa, é real aquilo. Então eu tinha duas formas de confirmar essas informações. Duas, assim, no primeiro momento. Tinha mais também, né? Uma das formas eram os números iguais. Eles brotavam sempre quando eu queria confirmar, vinha como confirmação de alguma coisa. A outra era esse carro. Para mim, funcionou desse jeito, mas para cada pessoa vai ser de uma forma. Eles vão usar aquilo que consegue prender sua atenção de alguma forma para que eles consigam passar a mensagem. Então, não estou dizendo que para todo mundo, se eu ver um mob por aí é confirmação. Não, gente. O mob foi na minha situação, né? Foi a mensagem que eles passaram para mim. Para vocês pode ser com outra coisa. E aí é independente, pode ser com qualquer outra coisa. Mas, assim, é uma imagem que sempre se repete. E eram situações, assim, que não tinha como dizer, é só coincidência. Porque tinha vezes que eu tava no meio do nada, não tinha carro nenhum e do nada brotava um mob. Pra vocês terem uma ideia. Então não tem como dizer, sabe? E meu coração sentia também. É isso, leva pro coração. O que o teu coração diz? O que o sentimento diz? Esse sentimento confirma se é ou não aquilo que você tá pensando. E comigo era desse jeito. Vou falar mais exemplos disso. Aí de questões mais físicas, né? Continuei tendo sonhos estranhos. Eu morava numa região e eu sonhava sempre voltando para perto dos meus pais. Então, eu sonhava andando pelas ruas próximas dos meus pais e era à noite, sabe? Mais pra frente vocês vão entender essa parte. Me via nas ruas perto da minha antiga casa, quando eu morava com meus pais, em avenidas. Aí eu ficava assim, gente, que sonho louco. E parecia sempre que eu tava parecia projeção astral, porque eu lembro de tudo muito claro, sabe? E nessa época eu estava ainda, né, casada, bonitinha, morando na minha casa lá.
Eu também me via em locais diferentes, locais que eu nunca tinha visto. Eu ficava assim, gente, que lugar é esse? Não tem outra explicação, provavelmente eram projeções astrais, sabe? Eu me via em locais com florestas, árvores, algumas casas diferentes, cabanas. Via muita coisa assim, sabe? Mas não sabia explicar. E aí, nessa época começou a parte mais complicada desse negócio de abertura de terceiro olho, né, despertar espiritual e tudo mais. Eu comecei a sentir muito as energias das outras pessoas e isso era um baita problema pra mim, gente. Eu não sabia que tinha esse negócio de fechar corpo, sei lá, né, que o pessoal fala, né, cuidar dos chakras. Até esse momento eu não sabia de nada disso, né. E aí eu comecei a sentir, vou dar só um exemplo. Fazia um trajeto, né, passava por um terminal e todo dia era a mesma história. Quando eu chegava nesse terminal, no ponto de ônibus, que era sempre no mesmo horário, né, todos os dias da semana, era eu chegar nesse ponto, eu começava a passar mal. Me dava uma ânsia, sei lá, uma sensação esquisita. A mesma sensação que eu falei no primeiro vídeo, que quase que eu não consigo nem gravar o primeiro vídeo, porque eu tava deixando a autossabotagem tomar conta, porque eu tava deixando os sentimentos negativos tomarem conta e tudo mais. Ah, gente, detalhe, eu esqueci de falar. Quando eu gravei o primeiro vídeo, quando eu tava editando, sem brincadeira, a minha casa ela não acaba energia, gente. Não, é muito difícil acabar a energia aqui. Mas quando eu estava fazendo o primeiro vídeo, editando o primeiro vídeo, sem brincadeira, foi, eu acho que umas 5 vezes. A energia piscava, ficava 1 minutinho, 2 minutinhos, né, sem energia e voltava. Desligava, passava mais tempinho e voltava. Aí o que eu fiz? Eu desliguei, né, todos os aparelhos da tomada e continuei, né, utilizando o notebook também, desliguei da tomada e continuei ali editando o vídeo só com a bateria que estava no notebook. Aí falei pra mim mesma, falei pra espiritualidade, falei geral, falei. Eu vou continuar editando esse vídeo até o último fiozinho de bateria desse notebook. Mas eu não vou parar. Aí por fim parou de piscar energia e eu editei, terminei de editar o vídeo. Infelizmente não deu pra poder liberar ele no dia 8 mesmo, como era o plano. Mas ele foi liberado no dia 9, no dia... Porque até que terminou de baixar, né, todo o arquivo editado, já era 3 e pouco da manhã, gente. Então não dava mais, também já tinha passado do dia 8. Mais importante é que foi pro ar, né? Todo dia era a mesma história. Quando eu chegava no terminal, que eu ia pro ponto que dava acesso ao ônibus, que ia lá pro meu trabalho, eu começava a passar mal. Era chegar nesse ponto, eu começava a passar mal. Aí me dava enjoo, me dava ânsia, me dava uma sensação de angústia, um trem ruim. Aí eu comecei a entender que talvez fosse alguém ali naquele ponto que estava com alguma coisa. No começo eu pensava que era eu que estava com problema, né? Eu falava assim, nossa, será que todo dia eu tô comendo alguma coisa ruim de manhã que tá fazendo mal? Todo dia eu tô passando mal, o que tá acontecendo, né? Mas aí eu comecei a notar que esse passar mal, ele ia até, eu entrava dentro do ônibus, e até um certo ponto, sabe? Eu acho que uns 2 ou 3 pontos onde eu desci lá pra ir pro meu trabalho. Era só até ali. Aí quando chegava nesse ponto, magicamente os sintomas, aquela coisa ruim que eu tava sentindo, sumia. Então eu comecei a associar, falei, gente, tem alguém que todo dia pega esse ônibus e essa pessoa desce em tal ponto, eu não sabia quem, porque nesse ponto em específico descia muita gente. Então tem uma dessas pessoas que ela tá com energia estranha, ela tá passando por algum problema e eu sentia muito, como eu sentia. Mas aí depois que ela descia, passava. E aí tinha uma pessoa também que trabalhava comigo que ela também não estava muito bem. Ela estava tendo problemas com ansiedade. Nessa época demorou um pouquinho para mim entender que o que eu estava sentindo eu estava puxando dessa pessoa. Depois de um tempo que eu fui entender. Normalmente nos dias que ela chegava lá em crise, né, que ela não estava muito bem, era exatamente os dias que eu mais sentia.